Bem-vindos de volta, pessoal. Como vocês podem ver, estou aqui com Alistair Crook, diplomata aposentado e analista geopolítico, para comentar as últimas notícias. Primeiro, vamos falar sobre a retaliação do Irã nas últimas 24 horas, que foi enorme. Segundo o CENTCOM, houve ataques a dezenas de alvos no Irã, e o Irã respondeu de forma muito intensa. Esses são os alvos atingidos nesse período. Alguns chamam bastante atenção. De acordo com o próprio Irã, pelo menos 3 soldados americanos teriam sido mortos no Kuwait durante esses ataques. Cerca de 3 mísseis balísticos atingiram um sistema de mísseis Attack-MS e um sistema HIMARS. A agência Fars News também informou que na Jordânia, a base aérea Príncipe Hassan foi completamente destruída por mísseis balísticos e drones. Tanques de combustível, depósitos de munição e vários grandes armazéns de mísseis foram colocados fora de operação. E como o CENTCOM informou, foram ataques próprios. Agora, Alistair, o Donald Trump, respondeu a tudo isso hoje de manhã, basicamente retomando o bloqueio. Ele disse o seguinte: o estreito está aberto e vai continuar aberto, com ou sem o Irã. Estamos restabelecendo o bloqueio iraniano. E ele afirmou que será o guardião. Espera um segundo. O guardião do Estreito de Hormuz. Já vou mostrar isso porque estou com o gráfico errado aqui. Mas, Alistair, como você reage a esses acontecimentos? O que exatamente está acontecendo? Por que agora já estamos na 3ª noite seguida de ataques entre os Estados Unidos e o Irã? E tudo indica que isso não vai parar tão cedo. Eu acho que isso é bem o tipo de jogada clássica do Trump. Durante as cerimônias fúnebres, as comemorações, eu acho que ele decidiu que podia dar um golpe rápido, achando que a liderança do Irã estaria naturalmente ocupada com aquelas enormes e extraordinárias marchas e procissões de homenagem. E também era algo muito complexo, passando de uma cidade para outra e depois até o Iraque. Então eu acho que ele imaginou que o Irã estava distraído e resolveu tentar agir nesse momento. A Marinha dos Estados Unidos alinhou vários navios. Um deles era um tanque de gás liquefeito e os outros eram petroleiros comuns. E disseram que iam navegar pelo chamado Canal Americano, ou seja, o Canal de Omã, que seguiria bem próximo das águas territoriais de Omã até chegar ao Mar de Omã. E claro, o Irã não tirou o olho da bola. Pelo contrário, estava totalmente focado no Estreito de Hormuz. Por isso atacou vários navios em diferentes graus. Alguns só foram advertidos, deram meia volta e voltaram. Uns 2 foram atingidos. Um deles pegou fogo. Acho que era um navio de gás liquefeito que acabou incendiado. E a tentativa de criar um canal livre do controle iraniano, administrado pelos americanos, fracassou. Desde então, o que a gente tem visto é uma série de escaladas em retaliação a esse episódio. Trump ficou claramente furioso com o fracasso da tentativa. Era para ter sido uma daquelas vitórias rápidas. Enquanto o funeral acontecia, a gente abriu o estreito e ele continua aberto, sob controle dos Estados Unidos. E claro, os iranianos mostraram que não estavam sob controle americano. Estavam de forma bem clara sob controle iraniano. Então, primeiro, os Estados Unidos atacaram alvos iranianos. E olha, sem entrar em muitos detalhes, que eu acho que seriam até demais para o público, eles atingiram os alvos de sempre. Eram bases de mísseis e radares ao redor do Estreito de Hormuz, numa intensificação dos ataques americanos. Houve uma escalada dos ataques, cerca de 140 alvos foram atingidos naquela noite. Então foi uma intensificação. Mas o que aconteceu depois, eu acho que foi uma surpresa para os americanos. Porque os iranianos não só revidaram, como também subiram o tom e, de forma bem visível, destruíram ativos estratégicos importantes dos Estados Unidos. O principal deles foi a base aérea na Jordânia. Parece que eles atingiram aquele super drone que os americanos tinham lá, que custava algo em torno de 430 milhões de dólares. Desde então,
ele não foi mais visto. O hangar dele está em chamas. E eles atingiram vários outros hangares ali que provavelmente abrigavam aviões americanos. Mas os principais ataques dos iranianos foram contra o Kuwait e o Bahrein, e também contra os Emirados Árabes Unidos. Só que o Kuwait e o Bahrein foram duramente atingidos, o Bahrein especialmente. Mas o Kuwait, porque o Kuwait estava usando mísseis de ataque lançados da superfície contra o Irã. E parece que os iranianos destruíram a maior parte desses mísseis. Foi um grande ataque nesse sentido. Então o Trump acabou preso na própria armadilha de escalada, na minha opinião. O professor Pope vive mencionando isso, e ele está certo. Não é nada novo. Em geral, numa guerra, você tenta manter o controle da chamada escada de escalada. Só que nesse caso, o Irã é quem está controlando essa escada e o Trump está apenas reagindo. E reagindo ao que parece mais por raiva emocional do que por ter pensado bem nas consequências. Porque a cada nova escalada, os iranianos têm respondido com mais escaladas. E isso vem acontecendo nos últimos dias. Então agora estamos nessa situação em que, no meio de tudo isso, tivemos aquele desabafo no G7, quando Trump usou uma linguagem quase de pátio de escola contra o Irã, tentando desmerecê-los de todas as formas possíveis, algo nada condizente com o líder de uma grande nação. Mas ainda assim, foi o que ele fez. Ele estava muito, muito irritado e continua irritado. E agora a gente vê esse tipo de estupidez chegando a um novo nível, porque Trump declarou, e o CENTCOM divulgou um comunicado, dizendo que o Estreito de Hormuz está aberto. Acho que foi apenas algumas horas que divulgaram um comunicado dizendo que Hormuz está totalmente aberto, embora existam sérias preocupações sobre a segurança do estreito. Mas Hormuz está aberto exatamente ao mesmo tempo em que o Irã declarou que Hormuz está fechado. Sim, um navio-tanque passou por lá. Acho que nas últimas 24 horas um navio-tanque passou. Mas ele estava no canal iraniano. E acredito que ia para a China. Então, está fechado. Quer dizer, antes, quando me perguntavam se estava aberto ou fechado, eu costumava dizer que era os dois. Está ao mesmo tempo aberto e fechado, no sentido de que estava até certo ponto aberto para os aliados do Irã, mas muito claramente fechado para os adversários, sejam eles dos estados do Golfo, europeus ou americanos. Parece que o Trump agora está se prendendo a uma escalada ainda maior. Quer dizer, a declaração dele, você não leu a outra, dizia algo como, acho que acabou de sair, nós vamos tomar. Todo o petróleo do Irã é nosso, todo o gás é nosso, tudo do Irã é nosso e nós vamos tomar. Acho que ele disse isso nas últimas horas, depois daquela outra declaração em que deixou tudo em aberto. De novo, o que estamos vendo aqui, e acho importante dizer isso, é que não dá para fingir que estamos falando de uma estratégia. Você me pergunta, qual é a estratégia dos Estados Unidos? Não existe estratégia. É o que o Trump sente emocionalmente. E dá para ver que ele está muito tenso com essa questão do Irã, porque ele lê as pesquisas. Ele pode até não ler muita coisa, mas ele lê as pesquisas, e ele sabe que tem problema sério vindo aí. Então ele está bem tenso. O resumo desses 3 dias, eu diria, é o seguinte. Sim, os Estados Unidos atingiram alvos, 140 nesse período, e acho que mais alguns depois, uns 60 a mais ou menos. Mas, em grande parte, são alvos que eles já tinham atacado antes. Quer dizer, eles estão causando, sim, algum dano, mas os iranianos estão causando um dano muito mais sério e estratégico aos Estados Unidos no Kuwait, no Bahrein e na Jordânia. Especialmente agora na Jordânia. E também perto de Omã, porque eles destruíram o depósito de reabastecimento americano que atendia os 2 porta-aviões que estavam posicionados na região. Eu acho que eles já se afastaram da ideia de enfrentar o Irã, o que é bem compreensível, porque, na minha opinião, os iranianos lançaram alguns mísseis para mandar um recado.
Fiquem longe. Saiam daqui. Caso contrário, algo mais sério pode acontecer. E a gente viu isso acontecer. Também vimos, nos últimos tempos, alguns eventos entre o Iêmen e a Arábia Saudita. Eu não quero complicar demais, mas isso é importante, porque parece que o Estreito de Bab al-Mandab está se fechando. Está em processo. Os iemenitas estão nesse processo. Acho que já teve um petroleiro que foi, não tenho certeza, atingido por alguma coisa ou se isso foi confirmado. Então, por enquanto, vamos deixar como uma situação problemática. Mas eu acho que a gente está caminhando para o plano B. Sabe, o Estreito de Hormuz está fechado e Bab al-Mandab está indo para o mesmo caminho, prestes a ser fechado também. Então o Irã está claramente no controle da escada de escalada, para dizer direito, e está subindo degrau por degrau. E parece, e eu realmente acho que é isso, mas não por motivos exatamente geopolíticos, e sim por razões mais emocionais, mais políticas. Ele quer parecer duro, quer mostrar que os Estados Unidos estão agindo com firmeza, porque isso tem a ver com as eleições de meio de mandato e com a percepção pessoal dele. E olha, a gente precisa colocar isso num contexto mais amplo. Quase todos os projetos do Trump nesse momento estão enfrentando algum tipo de dificuldade. Alguns, dificuldades bem sérias. O projeto russo, que ele achava que ia retomar como uma forma de, se afastar do Estreito de Hormuz e ter uma espécie de distração voltando para o projeto com a Rússia, está indo claramente na direção errada. A economia está indo mal. E isso é de importância primordial para o Trump. Ele precisa manter o mercado de ações em alta, precisa manter o pessoal satisfeito, porque, como você sabe, você mora aí, e acho que já te disse isso todas as manhãs. Os americanos olham suas carteiras de aposentadoria para ver se subiram ou se caíram. E isso é crucial para eles, nesse sentido. Mas quero dizer, tudo isso está ficando cada vez mais frágil. A economia e, portanto, também a relação com a China e com a Rússia, em termos de, ainda mais sanções e mais tensões. A Europa está fazendo agora a 21ª rodada de sanções contra a Rússia e tudo mais. Mas eu acho que o motivo disso ser tão frágil e de isso entrar na equação tem basicamente 2 pontos. O primeiro, claro, é quanto tempo vai levar até as refinarias dos Estados Unidos começarem a ficar sem petróleo pesado, chamado petróleo sulfurado. Eu não tenho uma resposta exata para isso, mas os especialistas estão dizendo que pode ser questão de, no máximo, 9 dias. O custo do petróleo sulfurado, que é diferente do petróleo leve, e a importância dele estão no fato de que é o único tipo, o chamado destilado médio, que pode ser transformado em diesel, de um lado, ou em querosene do outro. Mas não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. O querosene é o que você precisa para o combustível de avião, e está em falta desesperadora. Os Estados Unidos, claro, têm petróleo que vem do fracking, dos campos de fraturamento do Permiano. Mas esse é um petróleo leve. Ele não vira diesel, não dá para refinar para isso. O petróleo pesado, chamado sour crude, vem da Venezuela ou do Oriente Médio, mas praticamente não tem mais. Eu vi o custo e a diferença. O preço altíssimo desse petróleo pesado, que as refinarias estão tendo que pagar, faz com que produzir diesel não seja mais lucrativo. A diferença é enorme. Acho que eles estão pagando centenas de dólares pelo petróleo pesado, mas não vão recuperar esse valor. E com certeza, o Trump está tentando manter o preço do diesel e da gasolina artificialmente baixo. Esse é só um dos aspectos. O outro é que todo o sistema financeiro tem dependido muito desse enorme investimento em inteligência artificial. E algo em torno de 1,4 trilhão de dólares, pelo que eu entendo, deve ser investido nisso, se conseguirem encontrar o dinheiro. Mas os bancos, nos últimos dias, só para você ter uma ideia, estão ficando realmente preocupados com a quantidade de dinheiro que tem presa em IA.
Isso porque, segundo o que a gente ouviu por aí, existe um relatório do Tesouro dos Estados Unidos, ainda não publicado, dizendo que a situação da inteligência artificial é bem ruim. E isso lembra muito o colapso das empresas .com anos atrás e também 2008. Só que pior, porque agora está muito mais enraizado em toda a economia do que naquela época do boom das .com. Então existe uma preocupação que é diferente sobre a inteligência artificial, todo esse boom da IA, enquanto a China avança silenciosamente, produzindo coisas cada vez mais baratas. E cada vez mais empresas ocidentais estão recorrendo a produtos chineses de código aberto, que são quase tão eficazes quanto ou praticamente iguais aos equivalentes ocidentais caríssimos. Isso está ali fervendo em segundo plano. E aí vem a outra questão. Em que momento esse fornecimento, ou melhor, quando a reserva estratégica chega ao limite, e o Trump diz que não vai dar, que vai ser preciso racionar o diesel, tudo está sendo minimizado para tentar manter as coisas funcionando. Sabe, ninguém realmente fala sobre isso. A imprensa não comenta. É sempre aquela coisa, o mercado está bem, a economia está bem, está subindo, está forte, o preço do petróleo está caindo, o preço do petróleo está caindo. Exatamente. Então, tudo isso virou, digamos, um sistema voltado para a criação de ativos financeiros. Criação de ativos que depois são usados para pegar mais empréstimos e aumentar a alavancagem. E aí você tem muita gente comprando ETFs com alavancagem tripla, que são fundos negociados em bolsa, focando em alguma parte do mercado, geralmente em inteligência artificial. Mas o que acontece é que eles pegam dinheiro emprestado para investir nesses fundos alavancados, que já são 3 vezes alavancados em relação ao valor do ativo original. É tipo um esquema de pirâmide. Precisa entrar cada vez mais dinheiro para manter de pé. Agora os bancos estão tirando dinheiro de um lado e tentando espalhar por aí. Eles colocam isso de um jeito bonito. Mas, na verdade, os bancos americanos, dizem isso de forma muito educada, dizendo que estão tentando diversificar o risco dos grandes provedores de crédito e distribuir um pouco entre os clientes menores, que talvez queiram participar desse crédito ligado à inteligência artificial. É impressionante. Então, até quando isso vai continuar, essa escalada? Eu não acho que o Trump tenha condições de entrar num conflito total com o Irã. Se ele fizer isso, os Estados Unidos vão perder. Mas se ele continuar com essas operações de retaliação, uma de cada lado também, até quando isso pode durar? Eu diria que existem, digamos, limitações bem sérias. Primeiro, no que a gente já discutiu. Quero dizer, quanto tempo até a gente perceber que, de repente, os caminhões de entrega não conseguem mais diesel, que os fazendeiros não conseguem mais diesel? Quanto tempo isso leva? Bom, é preciso perguntar para alguém do mercado de petróleo, um especialista nisso. Mas, pelo que eu ouço, não vai demorar muito, não. A outra questão é bem mais complicada, eu acho. Quanto tempo até que o desconforto de ter que admitir que ele errou em relação ao Irã, que foi uma derrota, um fracasso? Quanto tempo até que essa dor que ele sente por causa disso seja superada por uma sensação de que, sabe, agora já é tarde demais, eu preciso agir, alguma coisa tem que mudar, a gente precisa fazer alguma coisa. O que é que ele pode fazer? Bom, a única coisa que realmente vai resolver a questão de Hormuz é finalmente chegar a um entendimento realista de que o Irã controla Hormuz, pretende continuar controlando Hormuz e vai tirar receita desse controle. Essa é a realidade. E não vai haver nenhum grande avanço no memorando de entendimento. Ele está praticamente em coma, também porque os Estados Unidos retiraram as isenções que permitiam ao Irã vender seu petróleo. Felizmente para o Irã, naquela semana vários petroleiros conseguiram sair de Hormuz, depois de ficarem parados lá. Então provavelmente eles vão voltar vazios e ficar em Hormuz esperando esse período passar. E aí, claro, tem o Líbano e tem Israel. Esses são os cisnes negros voando por aí,
E a gente ainda não sabe bem que forma eles vão tomar. Tá claro que toda essa situação com o Líbano foi um desastre. O Trump, mais uma vez, tentando bancar o esperto. Tentando fazer graça, enquanto Vance tentava organizar um tipo de mecanismo de coordenação para o Líbano, que incluía o Irã, e até, bom, quando eu digo Irã, quero dizer a Guarda Revolucionária, além do Catar e outros. Aí você tinha o Rubio, em Washington, reunindo os 3 embaixadores, do Líbano, dos Estados Unidos e de Israel, para elaborar um documento que contradiz completamente o memorando de entendimento. E, além disso, entra em conflito com a própria Constituição libanesa. Por isso é algo que não pode ser aplicado e não tem validade real. Mas mesmo assim, é claro, o Netanyahu agarrou isso como se fosse um colete salva-vidas jogado para ele pelo Rubio, dizendo, nós nunca vamos sair. O ministro da Defesa, Katz, vive repetindo isso. A gente não pediu permissão para entrar no Líbano e não vai pedir permissão para ninguém para sair de lá. Aliás, nem temos intenção de sair. Vamos ficar lá de forma permanente. E eles estão colocando colonos na Síria. Um grupo inteiro de colonos foi transferido para lá para estabelecer postos avançados. A Turquia está agindo de outro jeito. Está instalando sistemas de radar e infraestrutura no norte da Síria. A guerra entre o Iêmen e a Arábia Saudita recomeçou, com o Irã rompendo o cerco. E agora, de novo, um avião iraniano pousou. Ele tinha sido impedido de pousar no norte, mas desceu até o aeroporto de Hodeida para aterrissar. Então o Netanyahu tem todo o interesse nisso. Ele também está preso numa armadilha de escalada porque sabe que qualquer sinal de fraqueza pode fazer ele perder a eleição. Ele não recebeu perdão. Então, perder a eleição pode significar ir para a prisão, porque ele enfrenta acusações de corrupção, acusações antigas, e o único motivo pelo qual ele ainda não foi julgado por esses casos é porque continua exercendo o cargo de primeiro-ministro. Então, se ele perder a eleição, a situação fica muito séria para ele. Há uma grande crise em Israel, uma crise enorme, porque ele está nomeando pessoas próximas, aliados, amigos, em cargos importantes. Em geral, nomes mais moderados, e afastando alguns dos elementos mais radicais. O próprio partido dele, o Likud, não está nada satisfeito com isso. Mas mais importante ainda, ele vem dizendo, ou pelo menos o partido vem dizendo, que não é obrigado a seguir as decisões da Suprema Corte. E isso está sendo levado muito a sério por várias figuras importantes em Israel. Eles estão dizendo que o que ele está dizendo é que vai manipular o resultado, que não vai aceitar o resultado da eleição. E se for esse o caso, Israel pode facilmente escorregar para uma guerra civil. Na verdade, a gente publicou um relatório sobre isso, acho que ontem, no nosso Substack, um relato detalhado, escrito e reunido pela Ashley, sobre o que as pessoas estão dizendo. E ali dá para entender claramente, direto dos principais líderes de inteligência e segurança, que estamos à beira de uma guerra civil. Quer dizer, do jeito que as coisas estão, a situação é muito, muito séria. Eu acho que isso não é amplamente compreendido no Ocidente. Talvez eu esteja errado, mas é o que eu percebo. Enfim, eu recomendo fortemente que você leia, está lá no Substack. O título é O Convite à Guerra Civil. Mas olha, esses são documentos muito sérios que simplesmente não estão recebendo atenção nenhuma. Eu acho que, em Washington, na Europa, todo mundo segue em frente, sem olhar para os problemas. Então a tensão vai crescendo com a Rússia, vai crescendo aqui com o Irã. Eles não conseguem enxergar que o Trump, por causa do jeito dele, do temperamento dele, pode muito bem continuar tentando escalar a situação. E o Netanyahu vai tentar de tudo para puxar o Trump de volta para uma guerra total contra o Irã. E os iranianos vão responder de forma muito forte, com novas maneiras de lutar, novas armas e novas táticas que a gente ainda não viu. A gente não sabe direito o que são. Eles dão algumas pistas, mas por enquanto são só pistas.
Sim, esse é um contexto muito importante, Alasdair, para a gente entender o que está acontecendo agora e por quê. E eu queria te fazer uma pergunta sobre Israel. Al Jazeera publicou uma matéria explicando o que há de diferente nessa escalada específica. Um ponto que eles levantaram, e com o qual eu não concordo, é que os dois lados estariam sendo mais contidos do que no início do conflito. Mas uma dúvida que eu tive é que eles mencionam que Israel não tem sido alvo nessa nova escalada. E por outro lado, Israel, ou os Estados Unidos pelo menos, afirmam que Israel não está envolvido nessa última escalada. E claro, a gente sabe que o Irã não tem mirado Israel nessa última escalada. Na sua opinião, por que essa mudança aconteceu agora? Porque algumas pessoas na plateia têm demonstrado frustração com o fato de Israel não ter sido um alvo do Irã, principalmente porque Israel tem abrigado muitos recursos militares dos Estados Unidos nas últimas semanas. Isso aconteceu porque, no início da escalada dessa guerra, os Estados Unidos foram obrigados a deslocar muita coisa para lá, especialmente para Ben Gurion. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu entendo que exista frustração. Aliás, há frustração dentro do próprio Irã. Se você observar o clima entre os iranianos durante o funeral, dá para ver que eles estão realmente tomados por um desejo de vingança, principalmente contra os Estados Unidos, porque responsabilizam Trump pela morte do líder supremo do Irã. Mas eu acho que o que estamos vendo é que o Irã tem pensado muito cuidadosamente em cada passo, assim como ainda não se envolveu com os iemenitas para tentar fechar o estreito de Bab al-Mandab. Eles percebem, ao que tudo indica, a necessidade de manter o controle. O Irã quer manter o controle da escada de escalada, digamos assim, do nível de intensidade do conflito. Então eles querem ter recursos que possam usar no momento certo para mudar completamente o cenário da batalha. E estão muito prontos para atacar Israel. E os seus ouvintes não devem ter a menor dúvida disso. Está tudo preparado, tudo pronto. Eles têm mísseis e novas armas, pelo que eu entendo, que a gente ainda não viu. E Israel sabe disso também. Os Estados Unidos, eu acho, estão tentando entrar não só nesse tipo de jogo de provocação com o Irã, esperando que isso force uma mudança de posição por parte do Irã. Embora eu ache que todo mundo saiba que isso não vai acontecer. Quer dizer, quando eu digo todo mundo, quero dizer até o pessoal em Washington não acredita que o Irã vá simplesmente ceder ao Trump, como ele exige. O que a gente está vendo, na verdade, é uma grande mudança. Parece que os Estados Unidos estão ficando bem frustrados com Netanyahu. Quer dizer, estão dizendo que o Netanyahu os enganou e estão culpando ele, digamos assim, pelos problemas, pela crise política interna que o país está enfrentando. Então estão tentando pensar em uma forma diferente de pressionar o Irã. E uma das maneiras, claro, foi fazer isso por meio do Líbano. Esse foi o motivo daquele acordo com uma pequena facção do governo libanês que estava mais do que disposta a fazer negócios com Israel e a agir em nome de Israel para desarmar o Hezbollah. E também houve um esforço, como eu disse, para estabelecer assentamentos na Síria e na Cisjordânia. Tem havido um grande aumento na atividade de assentamentos, mas os palestinos estão sendo lentamente empurrados para o que na prática são campos de concentração. Quer dizer, eles chamam de outro nome, mas são comunidades cercadas, supostamente seguras. E aí tem o Iraque e tem o Iêmen. E o Iraque é crucial, muito crucial. E eu acho que é aí que entra essa demonstração impressionante do que eu chamaria de força civilizacional do Irã. Não uso a palavra poder, porque tem uma conotação muito militar, mas foi uma demonstração clara de força, de profundidade e de história civilizacional. E isso apareceu numa escala que a gente nunca tinha visto antes, com milhões de pessoas participando no fim das contas.
Mas não foi só pelos números. Foi o fervor e a energia das pessoas que se manifestaram e fizeram parte disso. E eu acho que isso é, sabe, o que muita gente chama de poder brando. Mas é mais do que poder brando. Na verdade, remete, de certa forma, ao que foi a renascença islâmica do século XIX, que acabou não dando certo. Só que agora é uma renascença de outro tipo. Ainda não está claro quais vão ser exatamente os contornos disso, mas é uma nova força, se quiser chamar assim, uma força civilizacional. Não necessariamente xiita, nem necessariamente sunita, mas uma força da Ummah, que toca o sentimento da comunidade islâmica como um todo. E isso ressoa no Iraque. Pode não ressoar em algumas partes do Golfo, mas certamente ressoa no Iraque, no Paquistão e em boa parte do resto do mundo. Eu acho que o Irã está jogando esse jogo com bastante visão de futuro. Eles conseguem ver que as eleições em Israel estão bem próximas, acho que em outubro, dia 10, algo assim. Elas precisam acontecer até o dia 11. As eleições estão acontecendo em Israel e as eleições de meio de mandato estão chegando nos Estados Unidos. E eu acho que eles percebem que há grandes mudanças acontecendo no mundo todo e que o impulso dessas mudanças está favorecendo o Irã. E tem um ditado chinês que não costuma agradar muito quem tem uma mentalidade mais ocidental. E eu não lembro exatamente como é, talvez você saiba e possa me corrigir, que fala em agir por meio da inação. Eu não sei os termos certos em chinês, mas é uma forma profunda de pensar. Às vezes você consegue alcançar resultados não fazendo nada, em vez de simplesmente agir por agir. E eu acho que por isso mesmo o Irã está calculando isso com muito cuidado, pensando no que poderia conseguir com uma ação contra Israel neste momento. Quer dizer, antes de tudo, isso nos envolveria mais e em outras frentes também. Nós temos 2 pontos principais de pressão, que o líder supremo sempre destaca. Um é Hormuz. Hormuz é a nossa força, como eles vivem dizendo, a nossa arma atômica. E o outro, claro, é o Líbano, porque os israelenses estão indo mal. Eles estão perdendo no Líbano. Eles têm pequenos acordos em que dizem que vão abrir mão de 3 áreas piloto no Líbano, sob esse acordo assinado em Washington. Na verdade, eles nem tinham ocupado 2 dessas áreas. Então não foi muito difícil dizer que estavam desistindo delas. E olha, eles têm sofrido muitas baixas, e o exército israelense está dizendo, não vamos conseguir manter isso. Isso não vai funcionar. A gente não pode continuar assim. Quer dizer, o exército está, de verdade, em apuros sérios. De novo, dá para ver isso e a gente vem escrevendo sobre o assunto. O próprio exército dizendo que precisaria de 7 ou 8 vezes o tamanho das forças de defesa de Israel para dar conta do que tem que administrar agora. Não uma, mas 8 vezes. Então, o moral, tudo isso está enfrentando dificuldades. E como isso se desenrola? Aí vem o Rahm Emanuel, vai a Israel e diz, olha, não sei se vou me candidatar à presidência, mas posso dizer o seguinte, Israel, vocês vão ter que mudar muito, mas muito mesmo se eu virar presidente. Não dá para continuar do jeito que estão. Vão ter que voltar a ser algo mais parecido com o que já foram. Então veja, isso vem de um possível candidato democrata para 2028. Então eu acho que eles estão analisando isso com cuidado e pensando, vamos agir onde for realmente eficaz, onde a gente possa ver o que está tentando alcançar. E às vezes a não ação também tem seu valor, sabe? Aquela velha tradição napoleônica. Não faça barulho quando o inimigo está cometendo um erro. Não o atrapalhe quando ele está no meio de um erro grave. Os chineses se encaixam bem nesse tipo de pensamento napoleônico, de que quando você vê o inimigo cometendo erros estratégicos, o melhor é ficar em silêncio e deixar acontecer. Acho que esse é um dos elementos em jogo aqui também. Eu sei que tem gente que, claro, especialmente os jovens, estão cheios de energia, revoltados, com um espírito bem revolucionário.
e isso é ótimo de ver. Mas, ao mesmo tempo, alguém precisa transformar essas emoções e essa energia numa ideia de futuro, no que significa ser iraniano hoje, em 2026. Quer dizer, o que isso quer dizer de fato? O que é o Irã? Qual é a sua missão? E também entender como conectar essa história, essa herança civilizacional do Irã, que vai muito além, sabe, do xiismo, que foi adotado oficialmente, se não me engano, lá pelo século XV ou XVI. Mas antes disso, havia outras expressões que também podem ter uma força muito grande, porque estão profundamente enraizadas no xiismo, a ideia de luz e escuridão, da herança zoroastrista que os iranianos tinham e em parte ainda têm. É uma luta entre a luz que eleva, que inspira, que buscamos alcançar, e os elementos sombrios que hoje vemos tão claramente no Ocidente. Acho que esse contraste, essas forças que nos puxam para baixo, em vez de nos fazer olhar para a luz, é algo que vai além. Está presente no islamismo xiita, sim, mas também o transcende. É algo que até os ocidentais conseguem entender e sentir que é importante. Talvez seja o caminho para sair dessa armadilha nihilista em que a gente vive, sempre descendo, nesse tipo de corrupção, de ganância, de materialismo, de um sistema mentiroso que domina tudo. Como é que a gente se eleva e busca nos valores uma forma de encontrar uma sociedade que represente não só os direitos humanos, mas também o que significa ser humano, o que significa ter uma civilização, esse tipo de coisa. Então eu acho que, desculpe, essa é uma explicação meio longa para a sua pergunta sobre por que o Irã não está atacando Israel neste momento. Mas espero que faça algum sentido e não estou dizendo de forma alguma que eles estão recuando, ou que não querem, ou que não podem. Não é isso que estou dizendo. Muito pelo contrário. Estou dizendo que essa possibilidade existe e pode sim acontecer em algum momento. Mas os iranianos pensam nessas coisas com muito, muito cuidado. Você provavelmente se lembra do ex-presidente chinês Jiang Zemin, que cunhou a frase: esconda sua força, espere o momento certo. E eu acho que o Irã reflete isso muito bem, sabe? Quase arrisca, de várias maneiras. E depois mostra sua força quando chega a hora certa. E aí temos o Donald Trump. Eu vou tocar aqui um trecho. Essa foi a reação dele aos acontecimentos do fim de semana. Eu sinto que os Estados Unidos, especialmente sob o comando do Donald Trump, e principalmente pela forma como ele lida com as coisas, representam o oposto disso. E foi assim que ele reagiu aos eventos do fim de semana. A maior parte do equipamento deles já era. As armas antiaéreas também. A gente atingiu eles com força ontem à noite. Toda vez que mandam um drone, a gente responde com força. A gente tinha um acordo, mas ninguém sabe disso. Tínhamos um acordo, estava tudo certo. E aí eles sempre quebram o acordo. Já tivemos uns 10 acordos com esse pessoal. Então agora vamos simplesmente bater neles com força e vamos manter a linha do estreito. Provavelmente vamos assumir o controle. Vamos nos tornar os guardiões do estreito. Talvez a gente até chame de o anjo da guarda do estreito. E a gente deve ser reembolsado por isso. Quando fizermos isso, vamos ser reembolsados, porque as outras nações do nosso lado são muito ricas. E não dá para esperar que a gente faça isso de graça, como fizemos por muitos anos. Então, Trump e os Estados Unidos vão se tornar os guardiões do estreito. Agora o Dropsite News diz que cada ponto, eles fizeram uma pequena análise do memorando de entendimento, foi basicamente revertido pelos Estados Unidos desde o começo até agora. E agora já se fala, claro, sobre o bloqueio voltar, só que dessa vez contra o Irã, como eu mencionei lá no início do programa. Nada disso parece, Alistair, como posso dizer, fazer sentido. Porque se o bloqueio voltar e os Estados Unidos disserem que vão controlar o estreito, isso significa que o Irã provavelmente vai adotar medidas ainda mais rigorosas para tentar controlá-lo também. E isso nos leva ao Estreito de Hormuz. Não precisa de muito. Não é uma passagem marítima muito larga. Então, reaja a isso pra gente. Quais são os seus pensamentos sobre essa situação?
Your thoughts about this? Bom, um pouco sobre isso. Como eu disse antes, eu acho que estamos lidando com um homem que está realmente no limite. Acho que ele acreditou que conseguiria um acordo com facilidade, porque entendeu o Irã completamente errado. E também porque os israelenses forneceram a ele suas informações de inteligência, que ele achou que tinham alguma validade, mas que no fim se mostraram um grande erro, um grande engano, uma das grandes falhas de inteligência desse período. Eles sugeriam que o Irã era um castelo de cartas, que bastava um sopro de vento para desabar. Então eu acho que ele está caminhando quase para uma espécie de autodestruição. A gente não está falando da destruição do Irã, nem necessariamente da América. Mas eu acho que estamos falando de um homem que tem certas características psicológicas que o impedem de admitir que errou. Ele sempre precisa culpar alguém. Tem que ser um colega ou outra pessoa, mas alguém tem que ser o culpado. Tudo que dá errado, ele põe a culpa em outra pessoa. Então ele tem esse tipo de caráter, essa personalidade que, com os iranianos tendo colocado ele numa armadilha de escalada, de propósito, agora está chegando num ponto de autodestruição. Porque, veja, isso vai acabar destruindo ele, provavelmente politicamente e nas urnas. E será que ele tem autocrítica suficiente para perceber isso? Is he self-reflective enough to see that? I think probably he must be seeing that. Acho que ele provavelmente deve estar percebendo isso. Talvez a morte do Lindsey Graham tenha feito ele refletir mais sobre a própria mortalidade, sobre o que tudo isso significa. Mas eu realmente acho que a gente precisa olhar para essa situação de outro jeito. Pensar não só na pessoa, na figura em si, mas como uma figura trágica. Trágica mesmo, no sentido grego da tragédia. Porque, no sentido grego, a tragédia é sempre algo em que você vê os acontecimentos se desenrolando, sabe que eles são trágicos, e mesmo assim eles acontecem. Não porque as pessoas não vejam ou não entendam, mas por causa da própria natureza de quem participa daquela tragédia. E que a natureza deles é tal que a tragédia precisa acontecer e vai acontecer. Essa é a essência da tragédia grega. E eu acho que o que estamos vendo é a tragédia de Donald Trump. A natureza dele é assim, e as condições em que ele se colocou, por motivos que a gente ainda não entende direito. Quer dizer, o Tucker Carlson já contou várias vezes que conversou com ele e o alertou de que ele ia se destruir publicamente, se destruir de várias formas. E olha, o perigo para o Trump é enorme. Quando eu falo em autodestruição, claro, se houver uma grande virada para os democratas na Câmara, é evidente que vão começar todo tipo de processo legal contra o Trump. Quer dizer, ele já passou por isso uma vez. Desta vez vai ser muito mais sério. Vai haver, sabe, ações para removê-lo ou até para prendê-lo. Quem sabe? E eu acho que ele deve estar bem assustado. Então acho que a gente precisa ver a situação nesses termos. Estamos assistindo a uma tragédia grega acontecendo, em que a pessoa não consegue se controlar. É da natureza dele. E por causa dessa natureza, a tragédia vai se desenrolar e ele vai acabar se destruindo por causa dela. Shakespeare mostrou várias coisas foi tantank. E derber, Denenbergs Perst Wogor det diz é totalmente reformstang. I mean, it's also wholly unpredictable. I would say explosive. Eu diria que é algo explosivo, sabe? Aquele tipo de situação em que o rei, o imperador, se autodestrói. Quero dizer, a gente não tem ideia das forças e das energias que isso pode liberar. Não fazemos ideia das consequências. Não sabemos o que isso vai causar na economia. E a economia, como você deve imaginar, claro, muita gente vai discordar e dizer que a economia é forte, que vai resistir a tudo isso. Mas eu discordo, eu realmente penso diferente. Acho que a economia está bem frágil, e a europeia, então, é ainda mais frágil. Então a verdade é que não sabemos o que pode sair disso. Eu vejo a situação mais por esse lado, e não tanto pelo que ele vai fazer ou pelo que vai acontecer.
Acho que ele provavelmente já criou as condições para que tudo isso se desenrole agora. E muito provavelmente o Netanyahu também criou as condições para que isso aconteça. E o que isso vai causar em Israel? E o que acontece quando a tragédia que se desenrola em Israel se entrelaça com a dos Estados Unidos? Como isso vai se refletir, no fim das contas, na política americana? E como eu acho tão difícil entender isso? Eu ouvi alguns comentários do Tucker Carlson e de outras pessoas também. Quer dizer, há muitas opiniões sobre o assunto, mas uma coisa que ele disse me marcou muito. Ele falou algo como, olha, mesmo que os dois partidos sejam praticamente iguais, e que nunca vá haver um resultado real disso, mesmo que surgisse um terceiro partido, será que seria mesmo possível desfazer os tendões, os músculos e os ligamentos de tecnologia e dinheiro que mantêm esses dois partidos unidos, funcionando como um só? Como é que você, quer dizer, é realmente possível, diante de forças desse tipo, fazer algo que mude o rumo que os Estados Unidos estão seguindo? Eu não sou americano, estou a quilômetros de distância, mas você está aí, então tem mais chance de entender isso melhor. Mas eu achei que o que ele disse vai além de gostar ou não do Tucker, sabe? Isso é uma percepção importante. O sistema é tão rígido, tão comprado e tão contaminado pelos buracos da mídia e da tecnologia dentro da própria estrutura. Será que ele consegue mudar conforme as circunstâncias mudam? Eu espero que sim. Acho que, sabe, uma das coisas que eu disse quando fui entrevistado pelo Tucker foi que eu acredito que os Estados Unidos e a Europa vão passar por um processo de catarse. Vão passar por um tipo de processo de destruição construtiva. A gente precisa destruir algo que já está ultrapassado. Chegou a hora. Isso já não cumpre mais o papel que talvez um dia tenha cumprido. E precisamos olhar para os novos brotos, porque está nascendo. Mas agora você não vai vê-los, porque... Desculpa, tem uma sirene passando. É muito apropriado, né, enquanto a gente fala disso. Aqui em Roma eles fazem questão de deixar bem alto, infelizmente. O dia já passou. Mas sabe, mesmo esses novos brotos, você não vai vê-los agora, porque se aparecessem, todo mundo pisaria neles rápido para garantir que não crescessem em lugar nenhum. Então, provavelmente, a gente vai ver primeiro o pior disso tudo surgindo, antes de passar por uma catarse, por um tipo de destruição construtiva de verdade, para abrir caminho para o que precisa ser uma nova era, talvez novas estruturas de civilização. Não sei. De qualquer forma, eu estou, de certo modo, otimista com isso. Acho que as coisas estão se encaminhando nessa direção. Eu acho que isso foi muito bem colocado. Sabe, a gente tem só mais alguns minutos aqui, mas falando especialmente do contexto dos Estados Unidos, onde eu estou, é claro que existem forças muito poderosas que controlam as alavancas do governo e principalmente da economia. E essas forças têm quase uma visão escatológica do Irã, como se fosse uma ameaça existencial. E claro, sempre vão querer tentar eliminar o Irã como ele é hoje. Nesse sentido, o Trump talvez possa ser visto dessa forma, já que ele mesmo demonstrou um interesse bem particular no Irã. Mas ainda assim, Alistair, eu vejo que, com a situação atual do jeito que está, há tantas crises, várias delas você mencionou ao longo do programa, que estão todas se acumulando. E não há dúvida de que, diferente de outros períodos, vamos pegar o caso da Síria, por exemplo, algumas pessoas ficam realmente preocupadas que o Irã possa seguir por esse caminho. Porque essa guerra vai ser longa, porque há um impulso muito forte para manter a escalada, sem levar em conta as consequências, nem mesmo as limitações. Mas, mesmo assim, quanto mais tempo isso durar, mais vulnerável fica a equação. E mais vulnerável o Irã se torna. Eu diria que esse funeral em que os iranianos participaram, justamente na semana passada, mostra algo que considero muito importante. A iniciativa, a energia, a resistência e a determinação. Tudo isso realmente existe no Irã.
Mesmo que o Irã ficasse sem nada amanhã, sem nenhuma forma de se defender, ainda assim não haveria um caminho, digamos, para uma vitória dos Estados Unidos, do jeito que as coisas estão agora, e olhando para o médio e longo prazo. Então, para os Estados Unidos, essas crises que só aumentam, seja a situação econômica, enfim, metade da população tem menos de 35 anos e mora com os pais. Quer dizer, é assim de ruim que está a economia americana. E isso só tende a piorar. E olha, esses números vêm do Wall Street Journal, do Federal Reserve, de, sei lá, Cleveland, Filadélfia, não lembro direito. Mas de qualquer forma, é aí que está o problema. É aí que falta iniciativa. É nos Estados Unidos. A população já disse isso para o Trump. Os militares também disseram. A mídia, por muito tempo, vinha dizendo isso para ele. Agora, durante o memorando de entendimento, diziam que ele estava sendo muito brando, muito suave. Mas boa parte da mídia, antes disso, já dizia que era uma péssima ideia. Mesmo assim, como você disse, é uma tragédia. Ainda está acontecendo, porque claramente existe algo maior por trás. E para o Trump também, esse conjunto de algo maior, com a parte emocional, quem ele é, o ego, o prestígio, tudo isso que ele leva tão a sério, acaba se misturando e criando, digamos, uma tempestade perfeita. Mas eu queria ouvir seus comentários finais sobre essa situação. E depois, não esquece de falar do seu Substack. Certo. Olha, uma das coisas que eu não entendo muito bem, mas que sinto que é muito importante, é que a gente fala bastante sobre finais escatológicos quando fala de Israel, porque existe ali um tipo de elemento messiânico, e de fato há um elemento messiânico presente. E costuma-se assumir que nós no Ocidente não temos isso, que somos meio que racionalistas apolíneos, guiados pela razão, e que é assim que funcionamos. Mas eu percebo, de certa forma, que houve um tempo em que existia um elemento de messianismo na América, a ideia de que era a nova Israel, a luz para todas as nações, a Jerusalém sobre o monte. Toda essa linguagem era de reformismo, de transformação, e era messiânica, de certo modo, porque buscava cumprir uma missão. Havia uma missão e a tentativa era realizá-la na forma de uma nova sociedade, uma nova vida. It's yet part to forma. E de alguma forma nos Estados Unidos isso virou uma espécie de maniqueísmo. Não é mais aquela linguagem do mundo pré-islâmico, do zoroastrismo, com a ideia de uma interação entre luz e sombra. Virou algo direto, literal, entre o bem e o mal, o preto e o branco. Acho que foi muito marcante naquela época. Eu percebi isso quando Biden falou em Praga, acho que era Praga mesmo. E ele, diante do Liberty Hall, com aquele fundo vermelho intenso, disse que o Putin era o mal, que a Rússia era o mal. Agora você acabou de ler o Trump dizendo exatamente as mesmas coisas sobre o Irã. Essas pessoas são o mal. Elas são isso, são aquilo. Eu realmente não sei quando isso começou nos Estados Unidos. Algumas pessoas dizem que isso começou depois do 11 de setembro. Eu não sei exatamente quando, mas houve uma virada nessa direção que, na minha opinião, torna a situação de hoje muito perigosa. Porque a gente não está falando sobre isso de um jeito que leve em conta as complexidades das civilizações. O fato de que os elementos que formam uma civilização fazem com que existam diferentes maneiras de pensar. Nem todo mundo pensa de um modo tão literal e mecanicista como a gente faz no Ocidente. Outras civilizações trazem outros elementos para o seu modo de pensar, elementos que já existem no ser humano, mas que não são tão evidentes quanto esse tipo de pensamento mecânico e mecanicista que predomina no Ocidente. Mas como isso aconteceu, eu não sei. O que eu vejo é o perigo. Mas como eu disse, ainda acho que estamos passando por um processo de catarse. A gente vai ter que enfrentar isso. Vai ser doloroso para todos nós, mas é necessário. E no fim vai surgir uma nova visão, digamos assim, civilizacional, que eu espero que se materialize a partir disso. Então eu sou bem otimista. Mesmo vendo todos os sinais de destruição iminente, ou possível destruição, ainda sinto que dá para enxergar uma certa luz.
Não está nos iluminando completamente ainda, mas ela está lá. Alistair, é sempre ótimo estar com você. Estou abrindo aqui o seu Substack, o Conflicts Forum, que você e a Aisling organizam, e quero pedir para todo mundo ir na descrição do vídeo, dar uma olhada e apoiar o trabalho de vocês. É uma publicação excelente, com muito conteúdo de qualidade. Então, pessoal, não deixem de conferir. Antes de mais nada, quero agradecer a todo mundo que assistiu ao programa. Não esqueçam de clicar no botão de curtir. Isso ajuda muito a divulgar o canal. E claro, confiram o trabalho do Alistair. Todos os links para apoiar o canal estão aí também. Patreon, Substack e muito mais. Quero agradecer a todos que acompanharam hoje. Obrigado pelo superchat, Cisco Farzana. Mais uma vez, nosso colaborador de sempre. E sem mais demora, Alistair, alguma palavra final para deixar com o público antes de eu encerrar a transmissão? Nada mais a acrescentar, acho que já falei o suficiente.